Boa noite, irmãos geapianos e a todos que estão nos assistindo. Que Jesus nos abençoe para que a gente possa desenvolver os nossos trabalhos na noite de hoje. Eu vou iniciar tocando aqui uma música. É uma música conhecida. Noites Traiçoeiras. Ela foi divulgada mais pelo Padre Marcelo. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Bom, dando continuação à nossa preparação musical, vamos tocar Aos Pés do Monte. Um sentimento me ronda,
Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Bom, depois dessa linda música, para a terceira música, para encerrar a nossa participação musical, eu vou tocar uma música que eu peço que todo mundo cante junto, que eu acho que todo mundo sabe, é Pai Nosso, aquela que foi gravada pelo padre Marcelo Rossi. Então, vamos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor
vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. La 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 ya, la ya, amém. Eu vou pedir desculpas que o violão deu problema, quase que não deu para ouvir o violão, eu acho. A caixa não funcionou, mas depois a gente resolve o problema técnico. Então, eu quero desejar a todos uma noite muito proveitosa, que a gente consiga assimilar a mensagem, né, e vivenciá-la no nosso dia a dia. Agora, a prece com a nossa irmãzinha Paulinha, depois o nosso irmão Alonso, nosso querido irmão Alonso, uma palestra, e no final, a nossa irmã Lara vai fazer a nossa prece de encerramento. Que Deus abençoe a todos nós. Boa noite, meus irmãos. O lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, através dos diálogos, dos exemplos, tornando-se o método mais eficaz de educação. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para algo do bem, para além do bem. Educar é viver com dignidade, deixando que a impregne dos conteúdos. Com vigor, aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto invistas no lar retornará conforme a aplicação feita. Faze do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Que o encontro de hoje seja de muita luz, muita paz, que a espiritualidade amiga esteja aqui conosco,
Que Deus conforte a todos nós nesse início, que a gente cada vez mais aprenda tudo o que for transmitido e que a gente consiga, não só nós, mas um em cada casa que esteja, abrir nossos corações e que seja uma noite de muita luz e muita paz. Que também chegue a nossa amiga, irmã Nerian, que está no hospital, e que ela consiga se recuperar da melhor maneira possível. Muita luz e muita paz nesse momento que se inicia. Gratidão. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Com alegria, nós participamos dessa mensagem completa, iniciada pela música. Na verdade, nós temos que ter consciência disso, né? Que nós fazemos parte de todo um evento de luz que nos brinda toda noite, através dessas palestras que são feitas nas diversas casas espíritas, agora, se reinventando nessa nova modalidade, que é a modalidade virtual, a telepresencial. Iniciamos com a mensagem do nosso irmão Bergson, através de 3 músicas belíssimas, né? Começando, lembrando que às vezes a gente parece que esquece, né? Nos lembrando de que Deus está aqui nesse momento. Na verdade, Ele está em nós e fora de nós, porque Deus é, ao mesmo tempo, imanente e transcendente. Ele traz essa mensagem belíssima, depois nos leva, né, a imaginar, a nos transportar para... Obrigado, agradeço também a minha amiga Nilma, né, tá nos complementando. Então, ele nos leva a imaginar o Sermão do Monte, quando ele traz a bem-aventurança, né, aos pés do monte. Essa música é linda, né, esse grande ensinamento do Mestre Jesus, nos mostrando que existem diretrizes para a verdadeira felicidade. Nós vamos aprofundar um pouco mais durante a nossa fala, mas já veio a preparação através da música do Bergson. E concluiu muito bem quando ele falou do Pai Nosso, aquele Pai que cuida, que vela e que ama, não é? Então, aí a nossa irmã veio e traz a mensagem, eu achei fantástico isso, né? Traz a mensagem de Joana de Ângeles falando da importância do lar, dessa oficina. Eu acho fundamental a gente ter isso em mente, não é? Que o lar, olha, na quarentena, a sala pequena deve valer a pena para a nossa aprendizagem. Se a gente não está conseguindo durante toda a existência, agora, na quarentena, a gente deve se esforçar para valorizar essa sala pequena chamada família. Quando eu digo sala pequena, porque a grande escola é a terra. E quando ela diz que uma forma de educar é viver com dignidade. Mas eu, você, nós, que estamos agora dialogando, que nós possamos, então, poder, no dia a dia, se esforçar para agir de forma correta, procurar andar no bem. Quero mandar um abraço também, agradecer a Deus a oportunidade, ao Mestre Jesus pela oportunidade de estar aqui, mandar um abraço para o meu irmão Eliseu, né, e para o Zé Neto, e para todos os demais, né, abraçar todos que fazem parte desse grande GEAP, que nós, logo no futuro, quando for possível, nós queremos ter a alegria de estar presente lá, né, presencialmente, mas é muito importante nós sabermos isso. Essa a ferramenta que a gente está usando hoje na internet, ela assemelha-se, claro, guardar devidas proporções, aos poderes do Espírito que Jesus inspirou Paulo a fazer através das suas cartas, quando Paulo achava que não ia conseguir fazer o que ele queria fazer, que era desenvolver e, digamos assim, divulgar o Evangelho, aumentar o Evangelho também para todos os demais que precisavam conhecer as lições do Mestre. Então é importante nós ficarmos atentos a isso. Nosso bate-papo de hoje, que a nossa querida Carol vai colocar aí na tela, né? Nós vamos tratar, é um tema que eu acredito que, na nossa compreensão, é um tema que precisa a gente ficar mais atento a ele, né? Que é o tema
A lei de Deus é a lei da vida, né? A lei de Deus é a lei da vida, e nós vamos trazer, obviamente, algumas reflexões sobre a vida e o aborto. Eu sei que essa palavra aborto, né, algumas vezes a gente pode, de repente, não estar muito confortável ouvir pelo que ela representa, seja porque nós já nos envolvemos com essa problemática, com esse desafio existencial, nessa encarnação ou em outras, que às vezes fica guardado no nosso inconsciente, seja porque a gente já sabe, né, a gravidade desse ato. No entanto, a proposta nossa aqui agora, quando nós vamos falar também, vamos falar da vida e depois do aborto, nessa relação. No entanto, deixando claro que em nenhum momento haverá da nossa parte algum tipo de julgamento para quem de alguma forma já se envolveu com esse desafio. Por duas coisas. Primeiro, lembrando a advertência de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ora, se eu parar para examinar os meus erros ainda, já cometidos em outras encarnações e os que eu ainda cometo nessa existência, eu não pego nem na pedra. Imagine para tirar pedra. Então é bom lembrar disso, né? Essa advertência do mestre de não julgueis, não medir para não ser medido, ou seja, nós podemos sim aprender com o comportamento do outro. Seja um comportamento bom para a gente repetir, seja um comportamento ruim para a gente não fazer. Atentos, orando e vigiando para o próprio comportamento. Então a proposta não é de crítica. E a segunda questão é que quem se envolveu com a problemática, com o desafio do aborto, que é contrário à vida, tem a proposta também de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse através de Pedro, um dos seus apóstolos, de que o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor cobrirá a multidão de pecados. Então é relevante que nós temos essas duas premissas antes de nós seguirmos adiante. Mas antes de entrar nesse assunto mais diretamente, eu quero trazer uma oração, porque eu também faço parte do Convida. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ah, um bebezinho aqui, tá vendo? Vou deixar até aqui para vocês verem, ó, na minha camisa, do lado de cá, tá vendo? Ó? Convida, que é o Comitê Alagoano de Defesa da Vida, e aqui, o que eu estou fazendo ao contrário. Peraí, aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui é um bebezinho, tá vendo? Que a gente chama de feto, embrião, mas é um bebê, é uma criança, tá bom? Então, o que acontece? Nós, então, agora, o Comitê Alagoano de Defesa da Vida, ele atua no estado de Alagoas, eu também faço parte desse comitê, com a menção principal de esclarecer de forma amorosa de que o direito à vida é um direito incondicional e inviolável. E através de uma forma acolhedora de esclarecimento, nós vamos buscar evitar que o aborto seja praticado, mas sem julgamento, procurando esclarecer de forma amorosa, como a gente quer ser esclarecido de forma amorosa. Então, a nossa querida Carol vai botar a próxima tela, e aí pode aumentar a tela um pouco mais, Carol, que eu quero que as pessoas acompanhem essa oração. Deixe-me ver. Pronto, vamos lá. Quero que vocês procurem ver, vou tentar ver aqui com mais calma para poder ler melhor. Deixe-me ver aqui como é que eu faço aqui para poder ver um pouquinho maior para mim, viu? Vou aumentar aqui a tela, tá bom? E a gente vai tentar ler ela agora aqui, porque você sabe que 57 anos a gente já fica com a vista, já vai, né? Vamos lá. Senhor Jesus, diante do desejo e propósito de homens e mulheres, com corações endurecidos pelo desamor e pela ignorância daqueles que ainda não compreendem que no momento da concepção, ali é um ser que pulsa, é hoje, esses homens e mulheres que buscam autorização na lei dos homens para a permissão da própria mãe decretar a morte do ser indefeso, seu próprio filho, ainda em gestação, clamamos a ti, ó Mestre amado, com as bênçãos de Maria, também mãe, que te recebeu como filho amado. Pedimos, leve ao Pai Criador as nossas súplicas e rogativas, para que ele acalme as consciências desses irmãos que intentam contra a lei maior, entendendo que a vida é um bem valioso de competência exclusiva do Pai. Que esses homens e essas mulheres desistam dos seus propósitos nefastos, compreendendo que a lei de Deus é a lei da vida. Essa é uma mensagem que nós trazemos para a nossa reflexão e queremos, obviamente, de alguma sorte, que ela sirva também para a sua reflexão, para a reflexão de cada um. Porque nós sabemos, e não é falha, né,
de um nem dois, é ainda de muita gente, que muitas vezes praticamos atos errados por ignorância. Normalmente, como disse Jesus em um dos capítulos do Boa Nova, dialogando com Pedro, você conhece o livro Boa Nova, é o livro que tem 30 capítulos, veio pela psicografia de Chico Xavier e o espírito é Humberto de Campos. Nesse livro Boa Nova, ele existe eu chamo de making off, ou seja, são os bastidores de alguns episódios da vida de Jesus com os apóstolos. Em um desses episódios, Jesus diz para Pedro que os homens são mais frágeis, mais ignorantes do que perversos. Então, nós acreditamos que é a ignorância que faz a gente agir contrário à vida. Mas então, qual é o objetivo da vida? Qual é a ideia que nós precisamos ter? Então, perceber nós todos, o que é que nós precisamos perceber? É entender o que é a vida. Né? Porque o que é a vida? A gente está aqui fazendo o quê? Os espíritos que já andaram antes de nós, desenvolvendo entendimentos na filosofia, e todos nós sabemos disso, existem perguntas tipo, como o próprio Allan Kardec buscou responder. O que somos? De onde viemos? Para onde vamos? Essa é uma proposta para nós examinarmos. Porque, às vezes, se não cuidarmos, não ficarmos atentos, nós podemos pensar que somos seres simplesmente materiais e temos experiências espirituais, que, na verdade, tem o objetivo, algumas pessoas, muitas pessoas, infelizmente, ainda pensam assim, que o objetivo de estar aqui no planeta é de conquistar espaço de poder, espaço de dinheiro, de bens, adquirir bens e simplesmente gozar a vida material. Pessoas há que pensam assim. E a gente tem que respeitar esse entendimento, porque cada um tem um livre-arbítrio de entendimento. Há aqueles que pensam do ponto de vista material, que a vida é só material. Há aqueles que pensam que a vida tem algo mais que a vida espiritual. Mas esse algo mais, ele não tem muita noção do que é. Então age agindo como um ser material e tendo experiências espirituais, quando na verdade a proposta não é essa. Então a Carol vai colocar outra tela para a nossa reflexão, que eu quero que você preste atenção nesse espaço. Esse espaço daí, né, a gente olha, é o quê? É um espaço do universo, uma pequena parcela do universo, onde a gente se insere. Pessoas há ainda que, por ter uma visão materialista, acham que este espaço aí, assim como todo o universo, ela é obra do acaso. É criado simplesmente, foi o Big Bang e simplesmente surgiu do nada, né? Algo, inclusive, que Benjamin Franklin já contradizia, dizendo que, ora, se o universo for fruto de uma explosão, é o mesmo que dizer de uma tipografia, na época ele falava, hoje é gráfica, né? Hoje nem gráfica a gente usa computador, mas na época, né? Onde se fazem livros, a mesma coisa de uma explosão de uma livraria, de uma gráfica, de uma tipografia, surgiria um livro, que é algo organizado. Então, pensar que o universo surgiu de uma explosão, do nada, do acaso, digamos assim, é a visão mais pobre da vida. Não diríamos que é certo ou errado, porque cada um tem que buscar a verdade. Como Jesus disse, a verdade nos libertará. Mas há conhecimento a mais que nos esclarece a mente, nos esclarece a vida. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, Deus e o Universo, ele nos esclarece muito bem sobre isso, nos mostrando de que toda organização pressupõe inteligência. Se a organização é pequena, é simples, uma inteligência simples. Se a organização é grandiosa, uma inteligência grandiosa. Então, este local que nós estamos aí tem um autor que nós chamamos normalmente de... Clica aí, por favor, Carol. Esta é a palavra. Deus, que começou hoje à noite e concluímos com ele. Quando Bergson disse, Deus está aqui neste momento. Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas, que criou a tudo e a todos, com dois princípios fundamentais.
a chamada trindade espírita, se assim quiser dizer, que são o espírito, que a nossa querida vai clicar aí, e a matéria. Então Deus, com o espírito e a matéria, criou a tudo e a todos. Nessa interação entre espírito e matéria, todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, prosseguindo para o angelical, parte dessa tríade de Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, utilizando o princípio espiritual, o princípio inteligente, associado ao princípio material, criou tudo, com as suas leis físicas regendo a matéria, com as leis morais regendo o comportamento do espírito. São todas leis de Deus. E ele nos criou, e é essa que eu acho interessante, para um grande objetivo, que não é o material daqui. Nada contra que se conquiste posições na Terra com o objetivo de bem-estar e até com o objetivo de engrandecer a si como ser humano. Mas não achar que a meta é essa. É como um aluno que vai para a sala de aula e simplesmente está na sala de aula e achar que na sala de aula o quadro, o giz, as bancas é a meta. Não é. O curso, o diploma no final é meta? Não é. Tem algo mais. E a nossa meta é a felicidade plena. Que a Carol vai clicar aí e você vai ver. Eu gosto de colocar essa frase, ó, a felicidade plena, que é o reino de Deus. Então Deus criou o espírito mortal na simplicidade e na ignorância para alcançar a felicidade plena, que é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O amor e a sabedoria. A máxima expressão do sentimento, que é o amor, a máxima expressão do conhecimento, com humildade, que é a sabedoria. Essa é a meta. E aí, nós não estamos sós nessa luta, porque nós temos alguém, e aí podemos dizer assim, porque é um espírito como nós, só que já alcançou um patamar maior, mas é um espírito criado como nós, que é o nosso condutor. Quem é ele? Quem é esse condutor? Nós todos sabemos. Atende pelo nome de Jesus. Então, Jesus é o nosso condutor. Carol vai clicar aí para nós não esquecermos dessa palavrinha. Jesus, ele é o condutor. Então, veja, criado na simplicidade e na ignorância, nós temos um objetivo maior a se atingir, que é a felicidade plena, que é desenvolver em nós o sentimento de amor e o sentimento, o conhecimento na sua exponência com humildade, que é a sabedoria. O Marcos Viana está dizendo, e eu concordo com ele, somos espíritos em experiência transitória em corpos, já temos dificuldade em viver o evangelho, imagine sem essa consciência. Está certíssimo, Marco. E você vai ver que você parece que leu um dos slides, não foi? Porque você foi em cima de um deles. Aguarde que como o seu pensamento vai encaixar com o meu, Marcos. Então, vejam só. A proposta é essa. A proposta é alcançar a plena felicidade, alcançar o desenvolvimento do reino de Deus em nós, porque ele habita em nós, como diz o evangelista Lucas, tendo um condutor, tendo um guia, porque guia é aquele que indica o caminho. E tendo um modelo, que é aquele que diz como alcançar, o modo como alcançar esse objetivo, que é Jesus. Mas, como fazê-lo numa existência só? Como fazer numa existência só? Esse é o que eu desafio. Como fazer numa existência só? Graças a Deus, existe um processo pedagógico, porque é pedagógico mesmo, é de repetição, que nós chamamos de reencarnação. Reencarnação, que ela vai clicar ali para a gente compor esse quadro. Então, esse slide é esse quadro. Pronto, para a gente guardar. Criado na simplicidade e na ignorância, objetivo é atingir felicidade plena. Nós temos um mestre e um guia, mas é preciso ter um processo de repetição, porque nós, você e eu sabemos, né? Nós temos tanta coisa ainda para aprender. Eu era criança, hoje já estou com 57, daqui a pouco acaba o meu prazo de validade e eu vou desencarnar. Eu já atingi a felicidade plena, eu já atendi a sabedoria, eu já alcancei o amor em mim, como preciso e como posso alcançar? Ainda não. Por isso aqui nós temos a reencarnação.
O próximo quadro, que a Carol vai clicar aí, nos vai recordar uma passagem de extrema importância. Extrema importância. Bota no quadro maior, por favor. Olha, extrema importância. Preste atenção nesse texto, esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. João Evangelista, no capítulo 3, versículo 3, ele traz essa passagem. E é só um pedaço que eu estou colocando. O texto é maior. Jesus, nesse diálogo com o doutor da lei, que não conseguia entender como poderia alcançar essa plenitude. Como podia ser isso que Jesus falava. E o mestre traz uma lição que não podemos esquecer. Na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ó, o objetivo nosso qual é? Alcançar o reino de Deus, que é a felicidade plena. E Jesus, que é o mestre, que já alcançou a plenitude, diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós necessitamos de nascer de novo. Sempre, até alcançar essa pureza espiritual. Porque, como diz o Sermão do Monte, os puros de coração verão a Deus. Nós precisamos alcançar essa pureza. E numa encarnação só, não dá. Como um aluno que entra na sala de aula só, na primeira série, não atinge a conclusão do curso. E nós precisamos repetir isso. Vamos para o próximo slide. Então, meus irmãos, grave bem, isso é uma lição de Jesus. E é esse slide que eu falo, que o Marcos tinha dito, Marcos Viana, nosso querido amigo, que associa-se com o que ele falou. Nós somos espíritos imortais. Usamos um corpo espiritual e necessitamos de um corpo material para vivenciar as experiências e para aprender a amar. Não sei se vocês já fizeram a conexão, mas nós vamos chegar lá. O tema da palestra, a lei de Deus é a lei da vida. Estamos fazendo reflexões sobre a vida e o aborto. Estamos começando a refletir da importância da vida material. Porque nós que somos seres de luz, somos luz divina, centelhas divina, precisamos habitar um corpo espiritual, como falava o apóstolo Paulo, ou perispírito, como diz Allan Kardec, para, vivendo experiências, olha aqui o que o Marco falou lá no começo, experiências para alcançar essa plenitude, para aprender a amar. E poderia até dizer, para aprender e para amar. Porque o aprender vem para o conhecimento, vem para a sabedoria. E o amar é o sentimento. É o que nós precisamos desenvolver. E numa encarnação só, não é possível. Então nós, vamos percebendo, precisamos reencarnar. Aí é onde nós precisamos parar para examinar. O próximo slide vai nos mostrar mais de perto essa necessidade da encarnação. Carol, pode passar para o próximo slide, para que a gente observe, meus irmãos, verifique, tá? Carol? Acho que travou alguma coisa aí. Bom, enquanto ela não coloca, nós vamos aguardar, né? É porque às vezes a internet é normal, isso acontece. Bom, tá aí, pronto. Segura aí, Carol. Olha só, é importante a gente entender esse processo pedagógico de repetição. Você está vendo aí, não é? Você está, e eu, nós, estamos no mundo espiritual, acontece a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, esse processo que é natural, que eu costumo chamar de materialização de espíritos. Materialização de espíritos. Pode colocar lá, Carol, por gentileza, ele é grande. Eu sei que a internet de vez em quando acontece, não há problema. Esse é um exercício de paciência, viu? De vez em quando trava a internet, acontece algum problema, a gente volta, não há problema não. Mas é importante, a gente vai continuando e depois aparece aí o slide. Vamos lá. Então, veja, nesse processo, nós estamos aqui, nesse primeiro quadrinho, onde nós somos o espírito de luz no mundo espiritual.
sim, de luz, mesmo que ainda esteja obscurecido pelos sentimentos negativos, pelos os pensamentos que não são bons, mas, em essência, somos luz. Quando é autorizado por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador espiritual do planeta, a gente reencarnar, acontece esse processo que você está vendo, da fecundação do óvulo, e esse processo natural de materialização de espírito vai passando pela gestação, por esse processo divino que nós todos passamos, até surgirmos no mundo encarnado já. E aí vai a vida de novo, vai até que deve se concluir pela morte natural. A regra principal, é o desejo principal. Às vezes pode acontecer que não, mas o projeto é reencarnar, é voltar para o mundo físico, para depois desencarnar e começar tudo de novo. Até quando? Até quando nós não precisarmos mais reencarnar. Até quando nós já tivermos desenvolvido o sentimento do amor e a sabedoria. E aí, nos tornarmos, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 3.2, um colaborador de Deus, um co-criador. Porque lá, né, André Luiz amplia isso no livro Evolução dos Mundos, mas já está no Livro dos Espíritos, quando Kardec, na questão 3.2, pergunta qual é o objetivo da encarnação: alcançar a perfeição. O outro, se colocar à disposição para colaborar na criação. Essa é a proposta. Então, mas isso é dentro ainda da visão do Cristo, quando ele trouxe com Nicodemos, de precisar nascer de novo. A ciência da Terra já alcançou, vários cientistas já alcançaram isso. E há uma mensagem aí de Moura e Pessoa, de que ela vai clicar agora, e nós vamos ver que são geneticistas, embriologistas, que dizem, para que ninguém, pode clicar no prato maior, o zigoto, o embrião inicial, são organismos vivos, nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto. Daqui eu dou uma paradinha só para dizer, Jerome Lejeune, que é um grande geneticista, o descobridor da síndrome de Down, dizia que se não for já ali toda a base de um projeto maior, que é um projeto do ser humano, não poderia ser, porque nada mais é acrescentado. É só o óvulo, o espermatozoide. A partir dali, todo o projeto vai se desenvolvendo. E então, se qualquer dano for causado, se houver interrupção nesse contínuo, zigoto, embrião, feto, criança, adulto, idoso, pode causar um dano irreversível ou bem maior que a própria vida. E isso aqui é opinião científica. Porque há aqueles nossos irmãos que ainda têm um raciocínio distorcido da realidade, que pensam, que dizem de que a vida, ela começa no corpo físico e termina no corpo físico. Não, ela começa antes. Entra no corpo físico e sai depois. Mas tirando essa questão espiritual, não tirando, fazendo esse recorte para a gente imaginar, só na vida física já tem cientistas que necessariamente não são espíritas. Moura e Pessoa, de que eu saiba, não são espíritas. Eles já detectam que ali na vida, na junção do embrião com o óvulo, há um ser humano, com projeto de ser humano adulto, que não pode ser interrompido. Então, nós devemos ver isso como um avanço da ciência. Porque Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, mostra a aliança da religião com a ciência. A religião que nos liga ao Criador, que nos conecta num link de amor para o Criador, também traz a ciência, que não contradiz, que ela mostra que a vida começa. Foi através do conhecimento que Dr. Bernard Knudson, americano, conhecido como o rei do aborto, no ano de 72, 73 aproximadamente, só ele, única dele, foram 5 mil abortos, com mais 60 mil da clínica. Imagine. Então, quando ele percebeu o que ele estava fazendo, porque naquela época ainda não tinha ultrassom como tem hoje, quando ele percebeu que era, inclusive eu sugiro para quem quiser aprofundar essa questão, ir para a internet, no YouTube, e pesquisar o vídeo Grito Silencioso. Se puder, assista. Grito Silencioso. Você vai ver a mudança de postura de um homem que era a favor do aborto e mudou radicalmente quando percebeu que estava matando, assassinando crianças. Porque até então ele não sabia, ele não tinha percebido
Ele era de uma clínica de aborto, foi para uma clínica de obstetrícia e começou a perceber, a pesquisar e a aprofundar. Daí a importância do conhecimento. O conhecimento, como diz o Espírito Emmanuel, a instrução, ela nos liberta, nos abre perspectiva, e ele passou a ser um defensor da vida. Então, o próximo slide que a minha amiga vai colocar é apenas para confirmar o que eu e você já sabemos. Pode clicar de novo. Ó, que coisa linda. Mas aí é uma mensagem que já está sendo materializada na ciência, que já está sendo materializada na legislação do mundo, inclusive principalmente do Brasil. A vida é um bem outorgado, doado por Deus. E ninguém pode dispor. Ninguém pode dispor da vida. É muito importante isso. O próximo slide, que a minha irmã vai colocar, ele vai trazer 3 revelações, que você e eu já sabemos, é só para a gente recordar. Moisés, que veio trazer a vontade de Deus através da justiça. Jesus, que veio trazer a vontade de Deus através do amor. E Kardec, que veio trazer a vontade de Deus através da verdade. Ou seja, essas 3 revelações, revelando a vontade de Deus, todas 3 falam da vontade de Deus em relação à vida. Clique, por favor, a primeira, minha amiga. Nos 10 mandamentos, está bem claro lá. Não matarás. É claro que dentro dessa interpretação, eu posso utilizar para várias outras. Quando matarás, não seja só a vida física, por exemplo, não matarás o ânimo do outro. Mas eu quero agora centrar no objetivo principal, no foco principal, que naquela oportunidade, a humanidade, naquela consciência, naquele estágio de consciência, precisava saber. Não matarás. E ali foi para o quê? Para preservar a vida. O Mestre Jesus, quando veio pessoalmente das estrelas, do mundo celestial em que ele vive, do mundo celeste, puro, pleno, veio nos mostrar que a vida, ela deve ser vivida em abundância. Mas para isso, nós precisamos nascer de novo. E Jesus disse que veio, pode clicar, minha amiga, dizendo, está em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Vida. Olhe, não matarás. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida. Kardec complementa esse raciocínio na questão 880, que ela vai clicar para a gente ver. Indagando aos espíritos, qual o primeiro direito? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual? Os espíritos dizem a Kardec, o direito de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Qualquer coisa que eu for fazer que vai comprometer a existência de alguém, eu estou infringindo a lei de Deus, que é a lei da vida. Clica aí, por favor, para a gente lembrar, para não esquecer. A lei de Deus é a lei da vida. O que é uma lei? Quem já leu e pesquisou sabe. Lei, do ponto de vista nosso, do dia a dia. Lei é a expressão da vontade do legislador. O legislador representa a vontade do povo, deve representar. Não é? Se não fizer, é porque está errado. Então, representa uma lei, é uma representação de uma vontade. E a lei de Deus representa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a vida se expresse em abundância, que a vida floresça, que a vida permaneça, não apenas no mundo físico, mas no mundo espiritual, mas permaneça no mundo participativo nosso, na nossa interação, no nosso dia a dia, nessa aprendizagem que é a Terra. Como eu vou alcançar o reino de Deus? Como eu vou alcançar a plena felicidade se eu não encarnar? Já perceberam, já deu para notar a importância de cada um de nós defender a vida? Por quê? Clique, por favor, o próximo, irmão. Nós temos, pode clicar, uma legislação nossa, brasileira, que é uma das melhores do mundo. A nossa lei defende a vida desde a concepção. Desde a concepção, a lei brasileira defende a vida. Se você pegar no artigo 5º da Constituição Federal, você vai encontrar lá que a vida é inviolável. Aí você pode olhar o texto e dizer, mas é que eu não achei desde a concepção. E eu explico para você já saber logo.
A Constituição Federal é de 88, é de 5 de outubro de 88. Só que existe um chamado Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção de Direitos Humanos. Essa Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil, ela é de 1969. O Brasil só ratificou em 92, quando já tinha passado 4 anos da Constituição. Então, o texto de 88 não poderia contemplar a vida desde a concepção, mas por incorporação. Se você entrar nas decisões do STF, Supremo Tribunal Federal, ele, nas suas interpretações, ele já usa o Pacto de São José da Costa Rica como norma constitucional no Brasil. Então, a nossa lei diz a defesa da vida desde a concepção. Nós temos o Código Penal, que ela vai clicar para a gente ver, o Código Penal, que considera o aborto um crime, punindo com cadeia quem o pratica. E alguém poderia dizer, não, mas por que criminaliza a pobre das mulheres? Não, o aborto não criminaliza as mulheres, não. O aborto criminaliza a conduta. A conduta é contra a vida. Como é criminalizado o furto, como é criminalizado o homicídio, como é criminalizado o feminicídio, como é criminalizado diversos outros comportamentos que ofendem algum valor que a coletividade já o tem como relevante e alcança ao ponto de normatizar. Então, o nosso país não condena as mulheres, não. Ele condena o comportamento do aborto, o comportamento do crime que mata a criança. E o que é o aborto? Agora, eu deixei já para o finalzinho, mas tem que colocar. Pode até doer, mas a gente vai ter que falar. Vamos lá. O Estatuto do Nascituro, antes eu quero citar isso aí rapidinho. O Estatuto do Nascituro, que é um projeto de lei de 2007, ele já define o nascituro, esse bebezinho aí, como o ser humano que foi concebido ainda não nascido. Eu coloquei esse só para reforçar. Nós temos um projeto de lei que poderá defender o nascituro. Mas vamos lá para a questão do aborto. É isso que eu quero colocar para a gente não esquecer. Pode clicar, meu amigo. Olha só. O que é o aborto? É um obstáculo no caminho natural da vida. Então, a vida é o caminho natural. É aquele projeto que a gente viu da encarnação, desencarnação, reencarnação. Esse é o projeto natural. A vida é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei da vida. E o aborto é um obstáculo no caminho natural da vida. E nós todos precisamos eliminar, dissolver, evitar que esse obstáculo aconteça. Porque é um projeto novo. Você e eu que está assistindo agora essa palestra, você sabe muito bem que nós precisamos reencarnar. E os irmãos que estão sendo gerados precisam reencarnar. Não acontece nada por acaso. Todos nós temos um projeto de recomeçar a existência, de fazer tudo de novo, modificando, trabalhando a postura para modificar e escolher caminhos melhores. Como leu nossa irmã a mensagem no começo, para ir para um lar, para que esse lar nos eduque, nos mostre o caminho certo. A reencarnação é um perdão de Deus para nós. Deus dizendo, vá, meu filho, comece de novo. E nós precisamos recomeçar. Clique, por favor, meu irmão. E o aborto é isso aí que você está vendo. Eu pensei em trazer o grito silencioso, mas podia chocar. Eu não quero chocar. Eu quero que a gente observe. Só uma imagem rápida. Tá vendo? Isso daí é o quê? Dá pra gente ver? Não dá. É destruição mesmo do ser humano que está ali. É claro que o espírito vai desencarnar, não vai matar o espírito não morre, mas está matando uma chance. O que é isso? Clica aí, por favor, minha irmã. E abra no espaço maior. Olha só. O que é o aborto? Dá para abrir mais aí a tela? Bom. Costuma-se dizer que o aborto é a interrupção da gravidez, com consequente morte do produto da concepção. Veja, um linguajar desse, quando a gente diz consequente morte do produto da concepção, dá para pensar em criança? Não, então o correto é dizer o quê? Clica aí, por favor. Ó, o aborto é a morte da criança, causada pela interrupção da gravidez. Esse é o linguajar correto. Os outros linguajares usam uma figura, uma semântica, uma metáfora, ou diria até uma retórica de argumentação, para que você não pense nisso. Quando ele diz produto da concepção, alguém vai pensar em criança? Mas a criança é um ser humano que está ali. Eu, você e cada um de nós já estivemos nessa condição. E essa forma de eliminar uma criança é aborto. A gente precisa ter essa percepção, não é ficar achando que é uma coisa distante, não, movimento isso, movimento... Não, é nós.
somos nós que podemos estar acontecendo conosco. Por isso que Chico Xavier disse que se o aborto fosse aprovado no Brasil, e não vai ser aprovado, porque a imensa maioria brasileira, mais de 85% da população brasileira é a favor da vida e contra o aborto, nós teríamos um karma coletivo. E isso já acontece em consequência, inclusive com a coitada da mulher. Não é crítica a ninguém, não. É bom colocar para esclarecer. Clique, por favor, próximo. As consequências do aborto para a mulher. Consequências graves. Clica aí, por favor. Para não esquecer. Do ponto de vista físico, esterilidade, aborto espontâneo, útero perfurado, infecções, hemorragia e morte. Ou seja, a mulher pode querer deixar ter filho e não ter. Pode, o útero, o endométrio, que serve para nidação, para fixação do embrião, ele já não segura mais. Então, acontece abortos espontâneos. E a mulher pode, inclusive, morrer. Não existe aborto seguro. Seguro é a vida. Mas, fora isso, existe também a chamada síndrome pós-aborto. E tá aí, ó. Culpa, remorso, mágoa, agressividade, depressão, loucura, impulso suicida, dentre outros. Foi feita uma pesquisa com mulheres nos Estados Unidos. E tá inclusive no vídeo, viu, para vocês assistirem lá no Grito Silencioso. Muitas mulheres disseram, eu não sabia que era isso não. Se soubesse que acontecesse isso, eu não tinha feito. É vendido uma ilusão para as mulheres que é a solução do problema. Como solucionar o problema da vida, um problema que tem na vida, com a morte? A morte não é solução para nada. A morte deve acontecer no momento em que Deus o permitir, porque a vida é um dom de Deus e só Ele pode dispor. E ainda acontecem outros efeitos, são efeitos, clique aí, por favor, meu amigo, espirituais, que vão desde o desequilíbrio energético até as mais graves perturbações espirituais, decorrente do afastamento da lei do amor. As obsessões. Quem é que vai ser abortado e vai deixar para lá? Precisa ser um espírito evoluído. O espírito que não está evoluído, ele vai ficar com raiva, chateado, é todo um projeto. Imagina eu e você, está planejado fazer tudo, organizado, não vai mais, desencarna. E aí? Interrompido. Então, normalmente, esse afastamento da lei do amor causa um desequilíbrio energético da mulher, inclusive ela fica vulnerável às influências, inclusive, daqueles que foram abortados. Mas há consequências também para os homens. Os homens também. Clique, por favor. Os homens, está no livro, clica aí, pode clicar. Está no livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz traz essa informação. No homem, o resultado dessas ações de aborto, quase sempre em existência imediata. Ela aparece na forma de moléstias testiculares, distúrbios mentais, com evidente obsessão, mais uma vez a obsessão, por forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias. Então, há sim ataque à mãe, há sim um ataque ao pai. Por quê? Então, revoltar é preciso obsessão. Esquecer esses espíritos para aquilo, porque é sério e é grave o aborto para o pai, para a mãe e também para a criança. E olhe, o mais grave para o... Clique o próximo, por favor. Para o próprio bebê que é abortado. Uma existência nula recomeçar. Então, tem que começar de novo. Quem já assistiu o filme Deixe-me Viver, baseado no livro do Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, assista se puder, você vai ver. É triste demais. Todo um projeto, todo um planejamento, e é encerrado. É uma existência que era para recomeçar. Uma oportunidade concedida, que é negada pelo livre-arbítrio, mal utilizado por aquelas pessoas que acham que a solução é o aborto. E nós sabemos que a solução é a vida. Não queremos criticar ninguém. Conduta é de cada um, é a escolha de cada um, mas nós precisamos, acima de tudo, estar atentos, que o amor é a solução. Precisamos acolher, por isso que o convida, ele não critica, ele não condena, mas ele esclarece, para que através do esclarecimento, de uma conduta amorosa, nós possamos fazer com que as pessoas desistam de abortar e deixem que a vida venha. Porque as dificuldades na vida, os problemas na vida, são oportunidades de se crescer, de se superar. Vezes há um planejamento para aquele que abortou vir para o planeta e assumir de novo aquele que abortou. E a pessoa vai e comete de novo. Então, é preciso que todos nós
que espíritos imortais, que sabemos do processo necessário da reencarnação para despertar em nós o reino de Deus, nós defendamos a vida. Esclarecer cada um, nos sintamos responsáveis para esclarecer as pessoas as consequências físicas, psicológicas e espirituais que acontecem com todos, em especial com a mãe, com a criança e com o bebê. No caso da criança que foi abortada, não é que é um prejuízo para ela no sentido de ela agiu errado, não, mas para ela, e aí dá a revolta muitas vezes, é ter que recomeçar todo um projeto que foi realizado, foi pensado, que foi querido por todos. Mas o nosso próximo slide nos suaviza, porque nós precisamos lembrar que Deus é amor. Deus é amor. Não podemos esquecer. Então não há condenação de quem abortou. Apenas que eu deveria que vocês vejam que eu trouxe no final apenas esse pequeno obstáculo que nós precisamos lutar para esclarecer as pessoas. Que não há solução no aborto. O aborto não é só um crime perante a lei dos homens, é um crime perante a lei de Deus, que é muito mais grave. Mas, ainda assim, não queremos esquecer de dizer que Deus é amor. E aí Chico Xavier traz uma mensagem para nós, que ela vai clicar, e nós vamos guardar essa mensagem. Se eu ou você já se envolveu com essa problemática, o Chico Xavier traz, através dessa mensagem maravilhosa, juntamente com a orientação de Emmanuel, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Se você ou eu cometeu erro, qualquer tipo de erro, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. A pandemia que nós estamos vivendo é um momento para a humanidade recomeçar. Pensar em valorizar mais a vida, pensar em valorizar mais a família, pensar em valorizar mais a si mesmo como espírito imortal que está no planeta Terra para aprender a ser melhor. Essa é a proposta de Deus para todos nós. É da construção de um mundo melhor através de nós mesmos. Nessa transição planetária, nós precisamos esclarecer as pessoas. Queremos, quem sabe, no futuro, em 2057, quando a regeneração estiver mais firme no nosso planeta, nós dizemos assim: no passado, havia quem eliminasse crianças ainda no útero. Mas hoje não acontece mais. Mas nós podemos começar. Pode ser a nossa geração, você e eu, que assiste essa palestra, através do esclarecimento de uma pessoa, de outra pessoa, sabe? Aquela coisa, um por um. Não precisa ser todo mundo muito, não. Eu quero apenas deixar claro isso, que a luta a favor da vida e em desfavor do aborto não é de um, nem meu, nem seu, não é de todos. Porque todos nós precisamos reencarnar e permitir auxiliar aqueles que precisam reencarnar. É uma luta de cada um, mas não uma luta no sentido de briga, mas o bom combate. Aquele bom combate do esclarecimento, do se esclarecer e esclarecer, do divulgar. E todos nós sem exceção. E o Marcos está dizendo, essa é a luta pelo bem de todos. É isso mesmo, Marcos. Essa luta é pelo bem de todos nós. Não é de um só. É uma luta de todos nós. E luta no bom sentido mesmo, do bom combate, do combate íntimo, da mudança de postura diante da vida. Porque, meus irmãos, por incrível que pareça, eu já encontrei com colegas espíritas que sabem da grandeza da vida, ainda ser a favor do aborto. Aí o que é que a gente pode fazer? Orar por essa pessoa. E, na medida do possível, se permitir dialogar e buscar para que a pessoa reflita, para que ela não entre, porque que muito foi dado, muito será cobrado. E nós precisamos nos esclarecer. Vamos agora concluir, né, com uma música. Dá tempo, não dá, Carol? Concluir com a música final, músicazinha no final, em defesa da vida. Tu bota na tela, por favor. Bota em maior aí, por favor, pra gente... Pra todo mundo cantar comigo. Sou cristão, aborto não. Para a vida eu digo sim. Eu sou cristão, aborto não. Para a vida eu digo sim. Sou cidadão, aborto não.
A vida é um dom de Deus que ninguém pode dispor. O bebê antes de nascer já merece o nosso amor. Vamos juntos! Para a vida eu digo sim, eu sou cristão, aborto não. Para a vida eu digo sim, sou cidadão, aborto não. No Brasil é proibido abortar o embrião. Esse crime tão cruel não é a solução. Para a vida eu digo sim, eu sou cristão, aborto não. Para a vida eu digo sim, sou cidadão, aborto não. Para a vida eu digo sim, eu sou cristão, aborto não. Para a vida eu digo sim, sou cidadão, aborto não. Planejamento familiar, prevenção e educação, esses são os caminhos. O aborto não. Quero ouvir você, bora! Para a vida eu digo sim, eu sou cristão, aborto não. Solta a voz! Para a vida eu digo sim, sou cidadão, aborto não. Só mais uma vez para decorar. Para a vida eu digo sim, eu sou cristão, aborto não. Para a vida eu digo sim, sou cidadão, aborto não. Meus irmãos, espero ter trazido reflexões para nós que sejam úteis para nossas escolhas, porque o livre-arbítrio pode nos conduzir para o abismo, numa condição inferior, ou pode nos conduzir para as estrelas. Depende da nossa postura, da nossa conduta. Não há erro irreparável. O amor cobre a multidão de pecados. Não importa se você ou eu, ou qualquer um que assistir esse vídeo, já cometeu aborto, já influenciou, já permitiu, sabendo que podia influenciar aquela pessoa a não realizar, não importa. O importante é, a partir de agora, começar uma nova postura em defesa da vida. Porque a lei de Deus é a lei da vida. Muito obrigado pela atenção de cada um e de todos. Que Jesus nos ampare e nos inspire sempre. Obrigado. Assim seja. Muito obrigada, irmão Alonso, pela exposição belíssima, que com certeza tocou todos os nossos corações, principalmente aqueles que mais precisam. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus por mais uma noite, por estarmos todos juntos no amor dele. Obrigada, Senhor, pela reunião que fez aflorar em nossos corações os teus ensinamentos. Agradecemos a presença da equipe espiritual que nos acompanha e nos ilumina dia após dia. Senhor, que possamos usar o nosso livre-arbítrio no sentido do amor ao próximo e do amor próprio também. Que o teu manto de paz, de amor, nos guie e nos ajude a caminhar por mais uma semana. Assim seja.